Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, a pessoa tem que ter paciência para assistir a aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Germes Enteais. Já falamos dos germes espirituais, agora nós vamos falar dos germes enteais. É muito importante, assim, sabermos que existe na Terra duas correntezas, a correnteza das águas e as correntezas dos ventos. Quer dizer, se nós pegarmos uma carta e olharmos assim, nós vamos vendo os rios, os córregos. Dessa maneira também tem as correntezas espirituais e tem as correntezas enteais. As correntezas espirituais é que transportam os germes espirituais e as correntezas enteais transportam os germes enteais. O processo de desenvolvimento dos germes enteais, falando assim das fadinhas das flores, que já foi de ser vista por muitos, essas fadinhas, elas são colocadas em flores. Não quer dizer que todas as flores tornam-se o berço das fadinhas. O envoltório que existe em cada flor. Quer dizer que esse envoltório que existe também na terra, que muitos acham assim que é uma cópia da terra, esse envoltório, para aqueles que já podem vê-lo. Mas a terra é que é uma cópia desse envoltório. Quer dizer que esse envoltório das flores é que ficam as fadinhas no seu processo até o despertar. Elas são cuidadas por outras fadas que já se encontram naquela condição de amadurecida. Quer dizer que não são todas as flores que têm uma fadinha, mas acontece que nas flores que não são acessíveis para os animais ou por mão humana em destruí-la. Quer dizer que existe um cuidado na criação. E esse cuidado a pessoa sabe que existe de todas as maneiras. Assim como existe as fadinhas femininas, também existem os elfos, de categoria masculina. Quer dizer que do jeito que as fadinhas cuidam das flores, depois quando são desenvolvidas, e nós vemos assim que as fadinhas não recebem influência dos seres humanos. Trabalham recebendo influência da vontade do Criador. E nós vemos assim da beleza das flores. A beleza das flores é sem igual, não tem uma comparando com a outra. Isso é uma coisa bem importante. Quando a pessoa começa a perceber a beleza, ela vai confirmando que não tem como ser feito comparação, porque o ser humano tende a trazer todas as coisas para o nível dele. Então nós tínhamos que entender que as informações, as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, nós é que temos que ter um trabalho de nos elevarmos para compreender aquelas informações, aquelas instruções. Semelhante a esse trabalho, também o aluno na sala de aula. O aluno é que tem que fazer esforço para ter uma elevação para compreender aquelas informações, que poderão um dia ser útil para eles. Nós também, na nossa vida interna, tínhamos que fazer esse esforço. Quer dizer que existe os gnomos, as ondinas, elfos, as salamandras. Quer dizer que cada ente deste é transformado por uma flor que tem a semelhança dele. Os gnomos são de categoria mais rústica, mais pesados, porque trabalham com a terra, trabalham com as pedras. Essa naturalidade assim, nós tínhamos que fazer um trabalho de perceber que nós nos encontramos numa condição de enrijecidos. Porque se nós estivéssemos fazendo um trabalho de melhorarmos,
com a nossa polidez, com a nossa coerência, de auxiliar no desenvolvimento da criação, veríamos assim que precisaríamos de ter uma colaboração melhor com a natureza. Todas as vezes que uma pessoa tem vontade de ter algo, ela fica pensando na maneira de ter algo. Sempre está relacionado para a sua vida de matéria grosseira. Colaborar com a natureza, esse é o procedimento que nós tínhamos que ter, porque aquela condição bem importante que nos possibilita tudo o que nós precisamos. Esse trabalho a pessoa teria que fazer também conhecendo as leis da natureza, as leis do Criador. Germes enteais. É aquela condição bem importante que nós sabemos que existem e que trabalham auxiliando o ser humano. Esse trabalho a pessoa precisa de lembrar assim, que independente do ser humano, vai existindo a transformação. Essa transformação está sempre de acordo com as leis da natureza. Perceber que existe algo que nós nos encontramos envolvidos, porque na época em que os seres humanos vieram para esta parte da criação que a Terra se encontra, para ter o seu desenvolvimento, a Terra não era tão compacta como é hoje. O que fez com que a Terra ficasse compacta e que mudasse a norma do tempo e do espaço foi o distanciamento da luz. Quer dizer que quando a pessoa trabalha de uma maneira que vai distanciando da luz, e esse procedimento nós podemos observar assim. O distanciamento vem porque a pessoa também não faz uma reflexão do procedimento que nós tivemos para vir para a matéria grosseira, a finalidade que nós nos encontramos e para onde nós vamos. A nossa vida está sempre relacionada com o presente, de como nós nos encontramos e qual é a importância que a pessoa tem nesse momento. Nós esquecemos que nós temos que perceber que somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. É bem importante assim, porque essa responsabilidade está junto com os nossos semelhantes e está junto também com as leis da criação. Quer dizer que a pessoa pode ter o comportamento que ela quer ter, mas dentro dela, ela tem aquela noção da responsabilidade que ela tem. Germes enteais são aqueles que trabalham na natureza, no caso dos rios, das pedras, da terra, do fogo, do ar, as ondinas da água, que têm a característica de femininas, quer dizer que as fadinhas das flores são femininas, os elfos têm característica masculina e também a característica, quer dizer assim, são masculinos e trabalham com as árvores, quer dizer que é muito diferente do que trabalhar com as flores, é um trabalho mais rústico. As ondinas são femininas, essa beleza, essa naturalidade que existe. Na criação, todas as coisas se encontram de forma equilibrada. E esse equilíbrio está como a cruz do Santo Grau, os 4 braços iguais. Quer dizer que quando não tem interferência do ser humano, então encontra-se a natureza, ela faz o equilíbrio. Nós vemos assim que esse equilíbrio está junto com todas as coisas. No caso das árvores, nós sabemos assim que existe uma condição bem importante das aves levar uma semente de uma determinada árvore naquele lugar onde a vegetação é muito compactada, muito densa. Aquela semente é deixada num galho da árvore onde tem o humus, porque na sequência dos séculos, então o próprio galho da árvore forma um depósito para aquilo que sobe da terra. Então aquela semente é colocada ali, ela vai descendo, de imediato ela sobrevive com aquele humus,
mas ela solta a raiz e a raiz tende a descer e encontrar a terra. Quando encontra a terra, ela começa a ser alimentada, depois, como aquela árvore que possibilitou aquela possibilidade daquela semente germinar naquele humus que encontrava-se depositado no seu galho, na sequência dos anos, aquela semente torna-se uma árvore, substituindo aquela que deu apoio para ela sobreviver. Quer dizer que aquela árvore que possibilitou o apoio, ela encontra envelhecida e outra nova agora está surgindo. Devido à compactação das árvores, não teria como uma nova árvore surgir subindo. Então ela inicia-se em cima. Germes enteais. As correntezas que existem na Terra e que também nós sabemos assim que do jeito que tem as correntezas em cima da Terra, as correntezas das águas, tem também dentro da Terra. Então é um trabalho que o ser humano não tem um conhecimento desse procedimento, porque nós sabemos assim que essa maravilha que existe, então o ser humano tem possibilidade de usufruir. Quer dizer que se nós viermos a trabalhar de acordo com as leis da criação, a Terra tornar-se-á uma cópia do paraíso. E isso nós já podemos ver assim das reflexões que existem, porque dentro de nós tem essa condição bem importante de saber que existe essa possibilidade. Porque aqueles que trabalham com a natureza ou que viajam de uma localidade para outra e que têm a oportunidade de perceber o amanhecer ou o entardecer, as referências são sempre assim, de beleza. E muitos trazem essa referência como se fosse o paraíso. Quer dizer que dentro de nós tem a possibilidade de melhorarmos e a Terra, no futuro, tornar-se uma cópia do paraíso. Os germes enteais, eles são transportados pelas correntezas de sua espécie. Quer dizer que as fadinhas das flores são transportadas pelas correntezas das flores, de seus iguais. Os gnomos da terra são transportados pelas correntezas de seus iguais. E assim tínhamos que fazer esse trabalho de ir observando essas possibilidades que anteriormente nós já ouvimos falar. Então, as fadinhas das flores já foram vistas por muitos, então as referências são sempre que tem uma beleza indescritível. Quer dizer que o nosso conceito de beleza é muito aquém da beleza que já foram vistos esses entes da natureza. Então, as referências que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é dessa forma. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós, porque o trabalho sempre é assim, é dentro de cada um de nós. Porque se a pessoa faz um trabalho com ela, de percebendo a beleza da natureza, então o seu espírito vai ficando desprendido da matéria grosseira. Quer dizer que vai tendo a compreensão, não quer dizer que a pessoa venha fazer o desenlace, vai tendo a oportunidade de ir convivendo com as belezas que apresentam na criação. Quer dizer que a pessoa, dentro dela, vai ter um motivo diferente de vida, porque muitas vezes a nossa vida de matéria grosseira está sempre relacionado somente para as coisas de matéria grosseira. Dificilmente uma pessoa faz um trabalho para que aquele trabalho tenha um benefício. Nós vemos assim, em algumas profissões, a pessoa faz aquela função porque ela sente bem fazendo aquela função e muitos outros são beneficiados por aquela função. Tem muitas funções que não têm valor. O caso, por exemplo, de uma moradia, de uma dona de casa que anteriormente tinha o nome de dona de casa tradicional, que tinha aquele zelo. Aquele trabalho
tem um valor diferente de um valor material. Essa naturalidade nós tínhamos que ter para todas as coisas que existem na criação, no equilíbrio. Depois, quando não tem a interferência do ser humano, tem aquela naturalidade. É uma harmonia. E essa seleção da harmonia nós vemos que existe com os animais que são criados soltos. Um apresenta uma alimentação, ele é pego pelo predador. Quer dizer que o Criador possibilitou uma condição bem importante do equilíbrio. Então, quando uma pessoa pensa assim que um predador está prejudicando, não, o predador está fazendo um trabalho possibilitando que aqueles animais mantenham-se sua forma e mantenham sua beleza. Os entes que cuidam dos animais vai fazendo essa seleção. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que como pode, na criação, sem interferência do espírito humano, ter um animal que apresenta limitação? Tem muitas referências. Naquele período que aquela fêmea encontrava gestando, tem a limitação do alimento, tem a limitação do esforço que ela teve que fazer por qualquer outro motivo. Então, aquele ser que estava sendo gerado tem a limitação que vai apresentar. Naturalmente, o predador cuida desse. É um processo natural. Germes enteais são aqueles elementos que cuidam da natureza, da beleza das flores, da beleza das árvores, que cuidam das montanhas, e que nós vemos assim que as montanhas foram construídas, porque quando nós vemos uma pedreira que já se encontra envelhecida, nós vemos assim que ela é feita de blocos, ela foi construída. Quando nós vemos um rio, esse rio é tomado uma fotografia de altura, nós vemos que ele vai banhando as montanhas, ele vai contornando. Quer dizer que é um trabalho que vai além da compreensão do ser humano. É um procedimento de uma sabedoria. Tínhamos que fazer parte dessa naturalidade de ter outros valores, porque os valores que nós desenvolvemos e que nós cultivamos, quando a pessoa faz o passamento, normalmente os valores que ela conquistou na matéria grosseira não serve para um tributo, qualificação para a parte fina da matéria grosseira, que é quando ele larga o corpo de matéria grosseira. As fadinhas das flores, elas vivem, elas são desenvolvidas em uma flor, na flor de sua espécie. Não quer dizer que todas as flores têm uma fadinha. Isso nós tínhamos que perceber assim. Mas elas são desenvolvidas nas flores que não tem acesso o ser humano. Quer dizer que nas localidades onde os seres humanos não têm acesso com a mão brutal, essas fadinhas são desenvolvidas, ou por animais, destruindo aquela flor. Quando aquela flor morre, então aquela fadinha é retirada por aquelas que já são desenvolvidas e colocada em outra flor, esperando o seu desenvolvimento. As correntezas enteais, então são várias correntezas enteais, porque as correntezas das flores é diferente da correnteza dos gnomos, que transporta os gnomos, é diferente das correntezas dos enteais, que tem o nome de salamandra, que cuida do fogo. Cada espécie com a sua correnteza. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho, porque há relatos que falam assim que diamantes de fogo. Então esses diamantes de fogo estão no mundo dos enteais. Quer dizer que o ser humano tem um conceito e nesse conceito está limitado a sua compreensão, porque nós sabemos que aquilo que nós vemos passa para o nosso cérebro. Se o nosso cérebro tem um conceito daquilo que está sendo visto, ele faz a referência. Se não tem um conceito, então aquilo é descartado.
ampliar o nosso saber, ampliar a nossa condição de saber que a criação é uma grandiosidade e que o espírito humano, mesmo sendo desenvolvido, possivelmente não compreende todas as nuances da criação. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade para nós mesmos, porque aquela condição bem importante de ampliar o nosso saber. Esse esforço é a vida toda, e um esforço não é para um período, porque nós sabemos assim que quando um profissional está executando uma função e ele tem um interesse em conhecer melhor aquela maneira, então ele pensa, ele para, ele observa e desenvolve a maneira. Nós vemos isso no desenvolvimento de ferramentas. Quer dizer que agora tem uma facilidade muito grande com a diversidade de ferramentas. Houve um aprimoramento. Nesse aprimoramento também tem um desenvolvimento de um uso melhor que a ferramenta possibilita. A limitação é cada um que tem que fazer um trabalho com ele mesmo para ver o procedimento que ele tem na sua vida diária. A grandiosidade da criação. Do jeito que os germes espirituais são transportados em correntes espirituais, os germes enteais são transportados em correntes enteais. Cada germe enteal tem a sua característica, e essas características são bem diversas, porque os gnomos, como têm os corpos mais densos, mais compactados, porque trabalham com a terra, trabalham com as pedras, é diferente a corrente que os transporta em relação às correntes das ondinas, das águas, que têm característica feminina, o jeito, a forma feminina é diferente. Esse equilíbrio tem que estar em todas as coisas da criação. E nós vemos assim que em todas as coisas precisa de manter esse equilíbrio, porque entra um desequilíbrio, tem uma disfunção. No caso dos animais, muitas vezes os seres humanos interferem no movimento dos animais. Quando numa localidade tira o predador, começa a ter um desequilíbrio. Na sequência dos anos, começa a faltar alimento para aquela espécie que os seres humanos interferiram, tirando o predador. Quer dizer que a nossa vida teria que ser assim também, em uma forma equilibrada, de todas as maneiras. Quer dizer que não é somente trabalhar numa condição de achar assim que trazendo o espírito para a matéria grosseira, a pessoa está fazendo uma colaboração. Se ela tem a condição financeira, mas não tem o saber, não está fazendo colaboração, porque esse que veio também não vai trabalhar para uma harmonia na criação. Os braços da cruz do Criador, que são os 4 braços iguais, que é diferente da cruz da crucificação de Jesus, a cruz do Criador tem os 4 braços iguais, o masculino e o feminino, o equilíbrio na criação, o equilíbrio nas espécies enteais que existem na criação. Então, existem os enteais que cuidam dos animais, as correntes que os transportam também é diferente da corrente que transporta as ondinas, os gnomos. Quer dizer que para cada espécie na criação dos enteais tem uma corrente que os transporta. Então, essa naturalidade a pessoa precisa de entender assim. É na matéria fina e é na matéria fina da matéria fina. Quer dizer que nós temos a possibilidade de vermos até a matéria fina da matéria grosseira. Quer dizer que na matéria fina da matéria fina, quer dizer que são 2 tipos de matéria. Então a matéria grosseira tem a matéria mediana e tem a matéria fina.
a matéria fina, tem a matéria mediana e tem a matéria mais fina ainda, que já é próximo do espiritual. Então, os germes enteais são transportados por essas correntes da matéria fina, da matéria grosseira, onde eles permanecem até o seu desenvolvimento. Os germes espirituais são transportados até a matéria fina, da matéria fina. É isso que nós tínhamos que fazer, essa diferença bem simples assim, para compreendermos melhor o que nos envolve, porque o ser humano tem que lembrar assim, que ele faz parte da criação. Se ele não atrapalha, ele está colaborando. Depois, muitos acham assim que fazendo as coisas para fora tem uma significação. Fazendo as coisas para fora, a significação é relativa, porque se não trabalharmos dentro de nós, conhecendo os ensinos que o Criador nos possibilitou, ampliando o nosso saber, nós ficaremos como criança assim que largarmos o corpo de matéria grosseira. Porque não fizemos um trabalho para conhecer o procedimento seguinte que a vida nos apresenta. Quer dizer que nós temos que fazer um desenvolvimento na matéria grosseira, junto com esse desenvolvimento, um desenvolvimento interno. A diferença, nos tornarmos importantes para nós, porque agora a pessoa fica segura com ela mesma, com as orientações que ela passa a adquirir estudando o livro Na Luz da Verdade. Quer dizer que essas orientações é um trabalho interno, quer dizer que nós temos que fazer aquela condição diferente da vida de matéria grosseira e fazer esse trabalho para nós. Porque muitos falam assim que tem saudades, que tem vontades, que tem ansiedade, é porque dentro não está fazendo um trabalho para conhecer as leis que o Criador instituiu, para conhecer a maneira que nós precisamos de ter. Germes enteais são aqueles que cuidam da natureza. Onde tem interferência do ser humano, já não é mais natureza. Onde não houve interferência, é natureza. Quer dizer que nós podemos confirmar assim. No caso das fadinhas, que sempre já ouvimos relatos em épocas anteriores e mesmo em épocas presentes, então era comum as crianças brincarem e denominarem assim. Quer dizer que está dentro de nós essas informações, que através dos séculos nós fomos esquecendo dessas informações. Lembrarmos que precisamos de entender que existem as correntezas espirituais e as correntezas enteais. O ser humano é transportado pelas correntezas espirituais. Depois, somente o despertar do ser humano não é suficiente para ele tornar-se ser humano. É necessário que ele tenha as vivências. Nas vivências é que apresenta o amadurecimento. Os germes enteais transportam os enteais. De nosso conhecimento mais próximo, das referências de todas as épocas, são as fadinhas das flores. Elas são colocadas em uma flor, não na flor física, mas na flor que existe em volta. Então, nessa flor, elas são colocadas e tem o procedimento de serem despertadas. Em todas as flores não existe uma fadinha, somente nas flores em que não são acessíveis ao ser humano e aos animais. Então essas fadinhas são colocadas nessas flores, quando essas flores morrem, elas são transportadas para outras flores. Estuda o livro Na Luz da Verdade,